Advogado, você sabe cobrar corretamente os honorários? Se você não sabe, esse vídeo é para você. Esse vídeo a gente vai tentar trazer para você uma forma de cobrar honorários que traga mais remuneração para você, que te remunere de uma forma mais adequada pelo seu trabalho e também trazer uma noção ali mais de negócio do seu escritório, se você ainda não tem, é claro, né? Eu sou Humberto, também sou advogado e aqui no Juspeças a minha intenção é trazer um conhecimento prático, né? Principalmente para a jovem advocacia. Então, se você gosta desse tipo de trabalho e você gostar do meu trabalho especificamente, cogite se inscrever no canal, acompanhe nosso conteúdo e deixar um like nesse vídeo para o YouTube entender que a gente está fazendo um trabalho legal e espalhar para mais gente, né? Espalhar essa mensagem para mais pessoas. E também cogite ir lá no site juspeças.com.br. A gente tem vários modelos de peça para download lá. Pode ser interessante se você precisa de alguma, né? Sem mais delongas, vamos para o vídeo, né? Eu trouxe esse vídeo porque, na minha opinião, saber cobrar bem os honorários vai diferenciar um advogado que vai ter sucesso e do que não vai ter sucesso. Digo por quê? Na maioria dos casos, né? Obviamente que não é regra cravada em pedra. Porque geralmente o advogado que cobra bem, que ele ganha mais dinheiro, ele tem mais tempo de se atualizar, né? De fazer uma pós, de estudar mesmo os processos dele, estudar ali as atualizações da área. Então, acaba sendo que no longo prazo, uma pessoa que vai ter ser mais especialista numa área e por isso passar a cobrar mais, né? Ter mais nome, resolver os problemas das pessoas de verdade. E a pessoa que geralmente não cobra bem, acaba ganhando menos, tendo que pegar mais processo para ganhar mais dinheiro, e aquela bola de neve, né? Mais processo, mais trabalho, menos tempo para se atualizar, e a pessoa acaba ficando desatualizada, defasada, chega as novidades a gente não acompanha e acaba perdendo dinheiro com isso tudo. Então, saber cobrar os honorários, no meu ver, tem esse peso na sua carreira. Para a gente começar, eu queria te mostrar aqui minha tela. Aqui na descrição você vai acessar esse link aqui, ó, que vai estar nessa planilha, que agora a minha internet resolveu dar uma travada, né? Esse link aqui, os peças de como cobrar honorários, lá embaixo você vai ter aqui esse botãozinho preto, baixar a planilha, você vai clicar aqui e baixar essa planilha aqui, tá? Não precisa se cadastrar, não precisa deixar o seu e-mail, nada disso, é só clicar, baixar de graça, tá bom? Volta para mim aqui. Na minha opinião, na verdade, para você saber quanto custa, como cobrar os honorários, você precisa saber de um passo primordial, que é quanto custa a sua hora de trabalho ou quanto custa a hora de trabalho no seu escritório. E essa conta que eu vou fazer vai valer tanto para a galera que tem escritório físico e já tem advogados, quanto para o pessoal que trabalha sozinho ainda e que trabalha até em casa, né? E que trabalha assim sem muita formalidade ainda, tá bom? O primeiro passo que a gente tem que fazer é isso aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente ficar mais, né? Ficar mais fácil. Deixa eu botar aqui no... Não, gente, não é F12, é F11. Pronto. A gente vai ter aqui os nossos custos. A gente vai colocar de um lado a descrição, do outro o valor dos nossos custos mensais. Aqui eu sugiro que você coloque todos os custos relacionados à sua advocacia. Para a pessoa que tem escritório fica mais fácil, né? Você tem ali o custo com o aluguel, a internet, a luz, né? Você vai ter o custo com funcionário, com imposto e tudo mais. Se você não tem ainda um escritório, você trabalha em casa, né? Você coloca todos os custos relacionados à atividade advocatícia, como por exemplo, luz, a internet, o plano do celular, um sistema que você paga e transporte para o fórum, né? Tudo isso relacionado à advocacia você vai colocar, né? Eu dei aqui meu exemplo. No caso, eu pago contador, aluguel, luz elétrica, hospedagem de site, marketing, transporte, sistema de gestão, manutenção, telefone, salário e INSS, né? Tudo isso vai chegar na soma mensal de R$ 4.436. Não se preocupa que a planilha faz automaticamente, tá? Antes da gente avançar, queria falar com vocês sobre esses dois pontos aqui, salário e INSS, também imposto, que a gente vai falar sobre isso depois. É muito comum que a gente, vou botar aqui para mim, muito comum que a gente, advogados autônomos, que não tem uma sociedade constituída, ou mesmo aqueles que têm, mas que não têm ainda uma divisão do que é sociedade, do que é pessoa física, acaba gastando o dinheiro do escritório.
cai aquilo no horário bom na sua conta e você acaba fazendo aquele churrasco no fim de semana, comprando aquela brama gelada, né? E fazendo aquela festa. Só que esse dinheiro eventualmente ele vai acabar. Então a gente acaba gastando o dinheiro do escritório pensando como se fosse nosso. Porque na verdade o ideal nesses casos é que você tenha separado o dinheiro da sociedade, o dinheiro do escritório e o seu dinheiro, né? O ideal é que você receba um salário mensalmente do seu escritório, para que você pague as suas contas, né? Todo mundo precisa pagar a conta, mas que você tenha ali uma separação desse dinheiro para que você consiga, com o dinheiro do escritório, pagar o seu salário, pagar os custos dele e reinvestir naquele negócio, né? Por exemplo, pagar mais marketing para trazer mais clientes, ou se for o caso, até alugar uma sala, aumentar a sala, contratar mais advogados, enfim. Aí, com isso, fazendo essa separação, você vai saber se o seu negócio está dando lucro ou se não está, né? Especialmente para saber se vale a pena continuar com o custo que você tem atualmente, se é o caso de diminuir algum custo, enfim. Feita essa adenda, vamos passar para frente. Tá? Que aqui eu vou calcular, eu vou precisar saber de algumas métricas. Né? Primeiro, o seu custo médio mensal. Né? Aí é a soma desse valor todo aqui que eu calculei para vocês. Tá? Somando isso aqui tudo dá R$ 4.436. Né? Outra parte que você tem que saber é o tanto de horas calculadas, horas trabalhadas no mês, em média, que a gente vai saber só fazendo essa conta aqui. Eu coloquei que eu trabalho 22 dias no mês, 9 horas por dia, mas, por exemplo, se você trabalhar 26 dias no mês e 10 horas por dia, né, 260 horas no mês, que já vai atualizar automaticamente aqui, então só precisa calcular isso aqui primeiro, tá? No caso, eu trabalho 22 horas no mês, 22 dias no mês, 9 horas por dia, né? Aí você vai ver quantos dias você trabalha em média. Cada um vai trabalhar uma parte, né? E uma outra parte interessante é a gente saber qual a nossa margem de lucro, né? Porque eu vou ter um custo base e uma margem de lucro. Se eu dividir 4.436 por 198 horas no mês, cada hora de trabalho no meu escritório equivale a um gasto de R$ 22 para o escritório se manter, para manter funcionando, tá? Se eu ganhar menos que isso no mês, eu vou ter prejuízo. Se eu ganhar mais, eu vou ter lucro. Como que eu calculo isso quebrando em horas, para ser mais fácil da gente, por exemplo, multiplicar por uma consulta de 1 hora, por exemplo, né? Aí, uma consulta de 1 hora, para mim, custa R$ 22,41, né? Aí, se for cobrar do cliente, obviamente eu vou cobrar mais caro que isso. Eu estou sendo bem conservador com os gastos aqui, tá? Geralmente é um pouco mais caro. A gente vai ter que saber a nossa margem de lucro, né? Porque esse aqui é o nosso custo base, né? E a minha margem de lucro que eu coloquei de 150%, tá? Para serviço não é algo extraordinário não, mas se você quiser colocar menos, você coloca, tá? Então, 22,41 mais 150%, ou seja, 2 vezes e meia, vai dar R$ 56. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, 80, daria R$ 40,34 a minha hora de trabalho no escritório com o meu lucro projetado, né? Aí é interessante você botar aqui nesse valor de porcentagem um valor que você acha interessante, tá bom? Então, para empatar os meus ganhos, eu tenho que ganhar pelo menos 22,41 e para ter o lucro tem que ser R$ 56. Aqui é importante você entender o seguinte: o seu salário ele vai entrar como custo para o escritório. Ele não é ali, posso dizer, não é a sua remuneração. Né? Vou explicar melhor isso aqui para você. Imagina que esse salário aqui que você ganha, ele é um valor que você paga para um funcionário. Né? Imagina que aqui é uma empresa qualquer. Isso aqui é só que você paga para o seu funcionário mais o imposto dele. Então, pessoal, para você ter algum tipo de lucro, né, para você vai receber pelo menos, tem que cobrar pelo menos R$ 22,41 pela hora de trabalho dessa pessoa. Né? Aí, se você cobrar só esse valor de R$ 22,41, você não vai ter lucro nenhum, porque você usou aquele dinheiro para pagar, né, a hora de trabalho daquela pessoa. Então, no caso, é importante você ter essa noção de que o escritório que a gente está falando aqui agora é uma coisa e o seu salário é outra coisa, o seu prolabore é outra coisa, tá? Você é o funcionário da sua própria empresa, digamos assim, e tudo que você recebe além daquela hora base vai ser o lucro que vai ser dividido posteriormente, tá bom? Então vamos para cá. Por que a gente precisa saber quanto custa a nossa hora de trabalho? Porque a gente trabalha nos processos, a gente gasta tempo, não é isso? A gente vai gastar tempo. E é interessante que você tenha isso aqui em mente, tá? Uma estimativa de horas
gasta com os seus processos por mês. O ideal mesmo é que você saiba exatamente quanto de tempo você gasta em cada processo, né? Aí você pode usar, por exemplo, o Clockify, que está no artigo que eu te indiquei o link agora há pouco, que está aqui na descrição. Mas dá trabalho e, por exemplo, se você tem que começar com o processo de agora, pode levar um tempo até você saber quanto tempo que você demora, né? Então, eu, com base na minha experiência de trabalho aqui na minha região, que é no Rio de Janeiro, por mês eu gasto em média 1 hora em processos do JEC, 1 hora mais ou menos em processo do Juizado Especial Federal. Se é um processo civil comum, eu gasto 3 horas, e civil especializado de alimentos eu gasto em média 4 horas por dia. Perdão, por mês, né, nesse processo. Aí você vai multiplicar o tanto de meses que demora aquele processo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um processo de juizado, né? Foi um processo de juizado que demorou mais que o normal. Tá? Esse processo, ele me durou 36 meses, né? E eu ganhei com esse processo 30% de 5 mil reais. O meu cliente teve uma condenação de 5 mil reais. Porcentagem que eu cobrei dele foi no êxito 30%. Quais são os custos envolvidos? A minha hora projetada aqui é de 56 reais. Minha margem de lucro vai ser de 150%, na verdade. Meu imposto é de 4,5% e tem esses valores, tá? Aí eu tenho que saber aqui qual o custo do processo, né? Que aí esse cálculo vai ser automático. Você vai colocar o tanto de hora aqui e, por exemplo, se eu colocar aqui 80 horas, meu custo do processo vai aumentar para R$ 1.729, mas no caso foi só 36. Passei ali gastando em média 3 anos no processo, né? São 3 anos, 12 meses cada ano, vezes 3, né? 36 meses. Aí vai dar vezes 22,41 por hora, mais ou menos R$ 806,76. Então, esse aqui foi o meu custo para manter esse processo no meu escritório durante 3 anos, né? Se a gente for dividir por 3, a gente vai ter um custo por ano de aproximadamente R$ 200, R$ 68. Então, olha que interessante você ter essa noção, né, de que aquele processo que você pega sem ter nenhuma responsabilidade, às vezes, com relação ao analisar a probabilidade de ganho, vai te custar esse valor. Se você não ganhar nada, é prejuízo para você, né? Então, tem esse custo do processo. O valor de horário projetado, que é o tanto de hora vezes o valor da hora de trabalho com o meu lucro, né? Que é R$ 56. Se ele ganhar pelo menos R$ 2.016 para eu ter algum tipo de lucro, né? Que para eu ter o meu lucro ideal, na verdade. O honorário líquido, no caso 30%, né? Seria essa fórmula aqui, que é da R9, seria R$ 1.500 de honorário, né? 30% de R$ 5.000, menos o imposto de renda, que no caso seria menos 4,5%, que daria esse valor aqui, R$ 1.532. O meu lucro com o processo foi R$ 625. Perfeito. Por quê? Eu vou subtrair 1.432, que foi o honorário líquido, menos o meu custo com o processo, que é R$ 806. Então foi R$ 625 só. O meu lucro com o processo, né? E no caso por ano daria em torno de R$ 200. Vamos dividir aqui 600 e esse valor aqui por 36, que é o número de meses, né? Esse processo me deu de lucro por mês 17,38, né? Será que é um lucro desejável por processo, né? Em casos que for uma área de consumidor, será que vale a pena? Você sabendo dessa informação, você pode, por exemplo, entender que uma área está dando mais dinheiro do que outra. Então, se uma área é mais lucrativa que outra, você vai investir na área que dá mais lucro, né? Obviamente. Você não vai investir na área que dá pouco lucro. Até se você tem advogado associado, advogado empregado, você vai saber se aqueles processos que ele está trabalhando pagam pelo menos o custo dele, ou se não pagam, né? E com isso você vai ter uma noção, né? Agora vamos brincar com isso aqui. Agora imagina que eu trabalhei 36 horas, né? E a minha condenação, ela foi de 80 mil reais, né? A gente já tem uma diferença bem interessante. Por quê? O valor, custo do processo, ele vai continuar o mesmo, só que o honorário projetado vai ser esse daqui também, só que o honorário líquido vai ser, no caso, esse valor aqui, né, de 80 mil, vezes 30%, menos o valor, né, de 80 mil vezes
4,5%. Que no horário líquido vai ser 19.400, o horário líquido R$ 20.400. O horário bruto vai ser 30% vezes 80 mil, vai ser R$ 24.000, tirando imposto 20.400. E meu lucro com o processo vai ser de 19.593,24 né? Aí se a gente for dividir, por exemplo, esse valor aqui por 36, eita, deu ruim. Esse valor aqui dividido por 36, a gente vai ter R$ 544 por mês de lucro, né? Olha a diferença entre a mesma duração de tempo, né? E teoricamente você teve o mesmo custo, porque você tem ali o seu custo da sua hora continua o mesmo, né? Considerando isso, você vai ter um lucro, vamos dividir aqui esse valor aqui de 540, eita, esse valor aqui dividido por 17, 32 vezes maior vai ser o seu lucro. Então, saber cobrar corretamente vai até fazer com que você escolha áreas de atuação melhores, né, por exemplo. Porque dependendo do caso, você trabalha com causas que tem um valor menor, você vai trabalhar muito mais para receber o mesmo valor e às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena se especializar em outra área ou mesmo pegar uns casos que são mais ali, vantajosos, né. Basicamente é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês sobre a cobrança de honorários, né. Tem uma coisa que eu deixei por último aqui, que é o Clockify, né? Esse site aqui, você vai, no caso, se cadastrar lá, você pode saber exatamente quanto você gasta em cada processo. Você colocar aqui o timesheet, né, com contagem de horas. Você pode também colocar ali essa hora de trabalho que você calculou aqui comigo, você pode configurar aqui nesse sistema que ele vai calcular automaticamente o quanto, né, custa a sua hora, o quanto vai multiplicar, na verdade, o valor da sua hora pelo tanto que você trabalhou, e você vai ter ali já certinho o valor que você trabalhou, por exemplo, o quanto você trabalhou para um cliente e o quanto que custou aquilo para você, né? É isso, essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado você. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa aqui se inscreva no canal, que vai ser muito importante pra gente, né, ter esse reconhecimento. E também eu aceito, né, sugestões aqui embaixo, se você acha que tem alguma coisa que está faltando, que tem alguma métrica que eu deixei de calcular, que você usa no seu escritório, compartilhe aqui com a gente, tá? É só colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder e vai estar lá no site também a sua melhoria, se for o caso, tá bom? E também sugestões de vídeos novos, se você quiser algum tema aqui, você pode botar aqui pra gente que a gente vai gravar um vídeo também, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.